Fala, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre as questões, ou melhor dizendo, impactos ambientais no campo. E no nosso episódio, nós vamos caracterizar os principais impactos ambientais provocados pela atividade agrícola, pecuária e extrativismo. Também vamos destacar a economia verde, agroecologia, produção organizada e etc., como atividade essencial para a sustentabilidade ambiental. Turma, primeira coisa, se for importante falar, é que o campo, durante muitos anos e tempos, foi área de maior pureza ambiental, de respeito à natureza, ar puro, comida saudável, água limpa. Era assim, realmente. Mas com o passar do tempo, passamos a produzir mais, desenvolver tecnologias, explorar mais a natureza. Isso gerou sequelas, consequências, né? E hoje a realidade do campo é totalmente diferente. Aquela água que eu te falei limpa, aquele ar respirável, o alimento que eu te falei saudável, quase não se encontra mais. Olha, turma, muitos analistas gostam de dizer que o que era rural e a sua vida ficou no passado. O que é ser rural hoje? Porque os hábitos, consumo, formas de produzir que só existiam na cidade, hoje ganharam o campo. Beleza? E é nessa ideia de modernização, de maior produção, de maior relação entre o campo e a cidade, que nós vamos ter esses problemas ambientais que eu vou falar. Adriel, Cairo, Maria José e todos que estão ligados pelas ondas, o meu boa tarde. Pensei que não ia dar, professor, boa tarde. Jamais. Vamos lá, turma. Observem bem. Acompanhe a leitura. Os problemas ambientais rurais são derivados da utilização de elementos da natureza no desenvolvimento das atividades produtivas. Esse uso, em muitos casos, acontece de forma intensa e desenfreada. Logo, gera um conjunto de impactos no meio ambiente. Observa que o principal motivo são as atividades produtivas. A produção, né, turma? Quando se fala no campo, se fala da zona rural, onde predominam atividades primárias, como plantar, criar, pescar, extrair minerais ou vegetais. O campo, gente, realmente com esse desenvolvimento dessas atividades produtivas, de forma desenfreada, ou seja, descontrolada, insustentável, vem contribuindo para isso, turma. Olha só, ninguém aqui deva ser contra a modernização, a produção. Não.
precisamos alinhar produtividade com sustentabilidade. É nesse sentido que a gente vai começar a explorar de maneira racional. Beleza, turma. Então, eu queria começar falando dos grandes problemas ambientais. Meus amigos, presta bem atenção. Para falar dos problemas ambientais, eu tenho que falar de sustentabilidade. E essa sustentabilidade, que hoje se fala muito, ela está ligada ao chamado desenvolvimento sustentável. Vamos começar falando dele, do desenvolvimento sustentável. Olha, gente, observa que é um termo composto, que há uma união aqui do desenvolvimento, ou seja, progresso, economia, prosperidade. E quando eu falo do sustentável, eu me refiro à natureza, né? O desenvolvimento sustentável, ele procura uma harmonia entre o homem e a natureza. Porque existe uma relação desarmônica entre o homem e a natureza. E as três propostas do desenvolvimento sustentável é o que nós precisamos deixar bem claro. E quais as três propostas centrais do desenvolvimento sustentável? A primeira proposta, gente, é o futuro. Quando eu me refiro ao futuro, a ideia do desenvolvimento sustentável para o futuro é que todos os recursos naturais que temos hoje não pertencem a gente, e sim às futuras gerações, que quando chegarem também devam pensar da mesma forma. Cada geração que se encontra aqui acreditar que os recursos que temos, que tem na mão, não pertencem a elas. Pertencem a quem, turma? Às futuras gerações. Com isso, vamos procurar respeitar, sabendo que isso aqui não é nosso, estamos tomando emprestado. Isso pertence aos futuros, que sempre vão pensar assim. Essa é a primeira ideia do futuro. Ainda sobre o futuro, a ideia do desenvolvimento sustentável é que nós temos que explorar os recursos de hoje que gerem riquezas, e essas riquezas geradas hoje também devem ser investidas nas gerações futuras. Repito, o que gerar de riqueza hoje também deve ser investido nas futuras gerações. Um exemplo, o Brasil, ele encontrou petróleo no seu litoral, na chamada camada pré-sal. Quando se extrai petróleo, tem que se pagar uma compensação. É o que eles chamam de royalties, que gira em torno de 5 a 8% do arrecadado. É como se fosse imposto. E a ideia é, esse imposto, royalties, deve ser investido em educação, creches, escolas, né? Maternidades. Olha, gente,
Quando eu invisto em creche, com esse dinheiro, escola, educação, eu estou investindo em quem? No futuro. No futuro. É a ideia, é só um exemplo de que as riquezas geradas hoje também devem ser convergidas para investimentos das próximas gerações. Então, a proposta do futuro são duas, né? O que nós temos hoje não é nosso, pertence às futuras gerações. E o que geramos de riqueza hoje deve ser também investido nas futuras gerações. E a segunda proposta do desenvolvimento sustentável é a de igualdade. Igualdade. Sobre a igualdade, turma, o desenvolvimento sustentável prega que temos que acabar com a desigualdade. É aquela coisa, né? Só está bom quando está bom para todo mundo. Pobreza, concentração de riqueza, desigualdade social. Eles também, nesse pensamento aqui, pregam o fim dessa desigualdade. Tem uma frase muito interessante. Se um homem, gente, não se dá bem nem com ele mesmo, como ele vai se dar bem com a natureza? Impossível, gente. A desigualdade social, turma, a concentração de riqueza na mão de poucos e a pobreza na mão de muitos, talvez seja a principal forma de problemas ambientais. Por quê? Porque se eu tenho uma concentração de riqueza, eu tenho uma ganância desenfreada. E essa ganância detona a natureza. Por outro lado, se eu tenho uma pobreza, eu tenho uma falta de oportunidade, eu tenho uma falta de instrução. E a falta de oportunidade, gente, a falta de instrução, faz com que o cidadão nessa situação também detone a natureza. Então, a riqueza e a pobreza, igualmente, detonam a natureza. Porque o pobre sem oportunidade vai pescar no período da piracema, catar caranguejo quando não pode, desmatar para plantar, plantar na beira ou da nascente do rio, contrabandear animais. Há vários anos eu vi uma reportagem em que um cidadão foi pego numa blitz do Ibama, na Amazônia, no Pará, dentro da floresta, e com ele encontraram aves raras que estavam ameaçadas, e ainda hoje estão ameaçadas de extinção. E na reportagem, o repórter perguntou, mas o que é que fez você? O que faz você contrabandear essas espécies de aves raras? Ele foi na lata. Ele disse, é a fome. Quando ele disse aquilo, o olhar dos que ali estavam, delegados do Ibama e agentes, não ficou sem ação. Porque o rapaz, ele, claro que não justifica você infringir a lei, a criminalidade, cometer o crime, por falta de oportunidade. Mas não vamos tampar o sol com a peneira, turma.
que os menos favorecidos, por falta de oportunidade, vão morar num local inadequado, vão usar água de forma inadequada, plantar. É a pobreza, meus amigos. É aí o burguês de tentarmos dessa ideia de igualdade. Se todos consomem igualmente, se não existe essa extrema riqueza e essa extrema pobreza, a natureza vai agradecer. E por último, é um tripé de ideias. É a racionalidade. Pronto. Professor, isso aí vem de produção racional? Exatamente. Vamos produzir de forma racional, respeitando os limites da natureza. É isso, turma. Bora plantar? Bora. Deixando o solo descansar. Rotação de terra. Bora desmatar? É o jeito. Reflorestando. Bora consumir a água? Reutilizando. Vamos produzir lixo? Reciclando. Vamos produzir queimadas? De forma controlada. Vamos consumir alimentos? Sem desperdício. O nome disso, turma? Racionalidade. Praticando essas três ideias, princípios, é que nasce o termo desenvolvimento sustentável. 2 minutos, por favor. De volta pelas ondas, falando de sustentabilidade e problemas ambientais. Agora vamos entrar na questão do campo propriamente dito. Olha só, os principais problemas ambientais no campo são poluição da água,
do solo e do ar. Desmatamento, queimadas. Compactação e erosão do solo, esgotamento dos recursos naturais. O professor Sarraj joga logo as formas todas para fazer. Mas claro que eu vou bater um papo sobre cada uma. Primeiro são as formas de poluição da água. Olha, gente. As formas de poluição da água, claro, na agropecuária, né? Você tem os produtos químicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas. Essa galerinha toda, gente, ao adentrar a água, isso vai provocar contaminação. Contaminação. A água naturalmente vai ficar, naturalmente não, né? Evidentemente vai ficar contaminada. Isso poderá envenenar homens, mulheres, crianças, animais também, se tiverem acesso a essa água contaminada. Outro problema da agricultura e a água são os esgotos agrícolas. Atenção, turma. Os esgotos agrícolas, presta bem atenção nessa historinha animada aqui. Os esgotos agrícolas vão nutrir demais a água. Vai aumentar o quantitativo dos nutrientes. Ah, então é bom, né, Bruce? A água nutrida e tal. Não é não. Porque se eu tenho um excesso de nutrientes, isso vai contribuir para o aumento de vegetais na água. E muito vegetal na água, turma, escurece ela, acumula mais sujeira. Olha só. E essas plantinhas, quando morrem, viram matéria orgânica, aí é ruim. Esses dois fenômenos que eu falei, aumento da nutrição, devido aos esgotos, e aumento das plantinhas, todos dois têm nome. Vamos lá? O aumento do número de nutrientes é o que nós chamamos de eutrofização. Esse termo quer dizer aumento do número de nutrientes. Eutrofização. Com isso, turma, vai ter mais aumento de plantinhas nessa água. Aí o nome disso é a floração. Florar. E eu já sei, professor, florar demais, escurece a água, acumula sujeira e aumenta a quantidade de matéria orgânica na água. Isso daí, gente, é um problema sério na agricultura. Esses esgotos que fazem isso, eles contêm principalmente o NO2 e o enxofre, que vão deixar essa água muito nutrida. Outro problema da agricultura e a água, turma, é a construção de barragens.
para represar água, né? Para plantar, criar, pescar. Muitas barragens foram feitas. E qual é o problema da barragem? Primeiro, ela inunda a biodiversidade. Até cidade também, né? Segundo, ela altera o curso do rio natural que foi represado. Terceiro, as barragens deixam o ar mais úmido. E qual o problema de deixar o ar mais úmido com a barragem? A água, meus amigos, absorve calor. E como a água ela tem um calor específico alto, muita água lá em cima vai o quê? Absorver mais calor. E absorvendo mais calor, a temperatura do lugar vai o quê? Aumentar. Até isso, professor. Ainda tem mais um negocinho das barragens, um problema. Olha só. No fundo do lago da barragem e na superfície da barragem, nós temos os micro-organismos que estão morrendo e se decompondo. E é justamente quando os micro-organismos, no fundo do lago ou na superfície dele, se decompõem, isso vai gerar a produção de metano e carbono, que vão evaporar, turma. Metano e carbono, gente, são gases do efeito estufa. Caramba, professor, quer dizer que as barragens, micro-organismos, decompondo, metano, carbono, isso daí vai para a atmosfera, gás estufa, contribuindo para o aquecimento global. Vixe, barragem é um negócio sério. E a gente faz barragem para plantar, né, turma? Para criar. Um outro problema da agricultura com a água é o consumo desordenado, desenfreado. Olha, gente, a água para o consumo humano é o que nós chamamos de potável. E é onde mais consome água no planeta? É justamente na agropecuária. A maior parte. Para plantar e para criar. Olha, gente, quando a gente consome alimento, nós não estamos vendo, mas claro, neles nós vamos ter o quê? A água, gente. A água. Um exemplo bem plausível. Uma laranja, uma melancia, uma manga, todos os alimentos contêm água, gente. E essa água, ela foi consumida da natureza para estar ali, né? Essa água você não vê, mas ela foi usada para aquele alimento. Tem até um termo técnico que eles chamam. Água virtual. Você não vê, mas ela foi usada e está ali no alimento. Existe até um estudo, né, que eles aproximadamente mostraram a quantidade de água para produzir cada alimento que a gente consome. Por exemplo, para cada tonelada de arroz produzida, precisa-se de
3 toneladas de água. Eita, 3 toneladas de água. Aí eles classificam cada alimento. 1 quilo de carne, tantos litros de água. Manteiga, tantos litros. Leite, tantos litros. É a água virtual. O Brasil, gente, é o maior vendedor de água do mundo. Professor, eu nunca vi falar de um navio saindo do Brasil cheio de água. É verdade, nunca teve. Aí um naviozão cheio de água dentro. Blum, blum, blum. Não é assim que a gente vende a água. Não é água pura dentro do navio. Não, ninguém vende água assim não. Só que a gente vende laranja, frutas, né? A gente vende verdura, muita carne. Todos os alimentos que a gente vende, soja, café, milho, e vai embora. Todos esses, o que é que tem dentro dele? A água, meu filho. É aí onde eu digo que o Brasil é o maior exportador de água na forma de alimento, né, gente? E esse consumo de água exagerado, turma, vem secando os nossos rios, subsolo, lagos. É complicado. Olha, eu fazendo um estudo potamológico, que é isso, professor? A potamologia é a ciência que estuda os rios, os potamologistas. Só tu lembrar do termo Mesopotâmia, terra entre rios. O pótamo, tu lembrar do hipopótamo, ele fica dentro d'água, né? Entendi. Fazendo um estudo na época da universidade, a professora Maria Tereza, grande profissional, vai aqui um elogio a ela, uma das professoras da minha formação que ainda hoje eu agradeço. E está lá, formando gerações. E ela, na sua grandeza, nos ensinou a potamologia da universidade. E a pesquisa era sobre o Rio Parnaíba. Gente, o volume de água do Velho Monge de Da Costa e Silva, e aqui aproveitar lembrar que lá na nossa querida Valença, a terra do poeta, lembrei dele, Da Costa e Silva, está ocorrendo o Saliva, que é o Salão do Livro de Valença. Um abraço ao grande, ilustre mestre, professor Luiz Romero, daqui do nosso canal Educação, que está lá, junto com Cássio, outro grande idealizador do Saliva, que aqui nós chamamos de Salipe, e vai embora. Maravilha. O Rio Parnaíba, deixa eu voltar. Volume d'água, gente, diminuiu, porque represaram, assorearam, consumiram mais, e ainda hoje. Aí o Velho Monge, gente, e os seus 1.485 quilômetros, está menos volumoso. Eu não vou longe, não. Agora, vou longe, porque para nós é longe. Vamos sair daqui, do Monte Castelo, e vamos lá para o Mato Grosso e do Sul. Lá eu tenho os rios do Pantanal. Ano retrasado, turma, houve uma seca naquele Pantanal, que tuiuiu,
Jacaré. A onça lá da novela, é a Juma. A Juma da novela. Esse, a outra mulher lá, rapaz. A Bruaca. Esse povo todo. Moço, os rios praticamente secando. E olha que aqueles rios do Pantanal pertencem à bacia do rio Paraguai. Aí ali tem o rio Miranda, Cuiabá, rio Taquari. Rabisca, dá para caminhar, atravessar caminhando. Consumo de água, turma. Eu me lembro da história, né? O grande líder mundial, na época, e ainda hoje é, porque é vivo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu conheço ele. Ele é que não me conhece, né? Barack Obama. Ele disse em discurso nas Nações Unidas: a guerra não vai ser por petróleo, vai ser por água, porque ela está se esgotando. Mas quando eu me refiro a água se esgotando, é a potável. A salgada está lá, muito bem, no oceano, de boa. Eu falo é a potável, essa está ameaçada. O homem não vai secar a água do planeta. Ela vai para onde, gente? Eu vi uma animação aí de uma campanha publicitária. A água do planeta vai acabar. Ela vai. Aí mostrava o planeta secando. Eu digo, essa água vai para onde? Vai pingar no espaço. Não, a água fica aqui dentro. A água vai continuar aqui dentro. Só que eu me refiro a essa aqui, do copo, ó. Toma até um pouquinho dela. Esse big O do copo. A potável. Para o consumo humano. Essa aqui, parceiro, tá com seus dias contados. Tem lugar aí, meu parceiro, que falta água. É o chamado estresse hídrico. São Paulo, gente, 12 milhões de pessoas, uma pertinho da outra. Quem abastece lá a cidade de São Paulo é um reservatório chamado de Cantareira. Devido ao desmatamento lá da Amazônia, da onde sai a umidade para lá, São Paulo, está chegando mais seco os ventos, chovendo menos em São Paulo. Aí o reservatório, ó. Aí o que está acontecendo na cidade de São Paulo quando param em chuva? Racionamento de energia. Quem diria? Os paulistas que ficavam criticando a gente do Nordeste, questão de água. Queria ver um paulista. E aí, lá tem internet? Eu ia dizer para ele, rapaz, lá no Piauí tem até água, rapaz. Mas é sério, eu estou brincando, não tem nada a ver, são nossos irmãos, isso não tem nada. O problema é que os nossos irmãos de São Paulo estão passando pelo estresse hídrico. E olha, gente, São Paulo, café, laranja, etanol, flores, suínos, entre outras culturas. Tudo isso que eu falei, o maior produtor é São Paulo, gente. Sem água não dá. 2 minutos, por favor.
As ondas, água na agricultura. Acompanhe a leitura. O espaço rural brasileiro é marcado por todos esses problemas. Desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e minerais. No Brasil, é o principal causador dos impactos ambientais no meio rural do país. A perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, o desequilíbrio dos sistemas naturais e a transformação de unidades vegetais são consequências dos problemas ambientais rurais. O Brasil, meus amigos, modernizamos o campo. A água está acabando por quê? Adriel, tu tá assistindo que aula, Adriel? Moço, passei quase 6 dias falando disso. Moço, eu te falei, rapá. Represando, consumindo, sujando. Te liga aí, Adriel. E como eu falei, cara, que tá acabando, parceiro, é a potável, rapaz. É a que tu bebe todo dia. Tá vindo teu bucho, não tem? Essa daí que a gente consome, é a que tá se acabando. Que a gente usa para plantar, para criar. Te ligou aí? Olha, gente, o campo brasileiro hoje está muito modernizado. Produzindo muito. O agronegócio. A própria agricultura familiar também evoluiu muito. Isso tudo gera desgaste na natureza. Queria agora mostrar para vocês os problemas do desmatamento. Os problemas do desmatamento. Todo mundo nessa sala virtual sabe que o desmatamento é para plantar, para criar, para morar, só de ruim. Desmatamento. E quais os problemas do desmatamento? Vamos lá? Primeiro é o solo. Se eu desmato, turma, eu aumento a setinha para cima, meninos, eu aumento a temperatura. Aí vai evaporar mais água, eu diminuo a umidade. Diminuo a umidade. E eu aumento a erosão do solo. Gente, se eu desmatar, o sol vai secar o solo. A água vai evaporar. E quando vir a chuva, vai fazer o quê? A erosão do solo. Outro problema do desmatamento é para a atmosfera. Olha só, turma. Atmosfera. Se eu desmato, eu aumento a temperatura. Eu tirei a sombra. Aumenta a temperatura do ar. Eu diminuo as chuvas, turma. Porque as plantinhas, não esqueçam disso, as plantinhas, elas transpiram, liberando água. Olha só isso aqui, Adriel. Cara, 40% das chuvas da Amazônia são originadas da própria floresta amazônica. Professor, quer dizer que as árvores, elas
transpiram. O nome bonito disso é evapotranspiração. Se tu desmata, Adriel, tira as árvores, Adriel, a transpiração, Adriel, vai diminuir, cara. Vai ficar mais seco, rapaz. Vai chover menos. Professor, nós estamos ferrados. Ou mais. E como também, gente, nós vamos ter o aumento da poluição do ar. Todo mundo nessa sala sabe que as árvores, elas filtram os poluentes do ar. Se eu, doidão, retiro as árvores, a quantidade de gases poluentes vai aumentar, e aí é um problema. E, por último, um outro problema do desmatamento é a perda da biodiversidade. A vida, turma. O que vai acontecer com a biodiversidade? Ela vai o quê? Reduzir a setinha para baixo. É, professor, se eu tirei as árvores, que já são seres vivos, o restante que tem vida, que viviam lá, coitados, vão se perder, né? Mata Atlântica só tem 6%. Araucárias, 5%. Cerrado só tem 36%. Caatinga, 40%. Professor, o negócio está sério. Nós simplesmente estamos detonando com as nossas florestas e tal. Eu quero ver quando todo mundo estiver tendo que comer, é dinheiro. Almoçar nota de 50 conto. De 10 conto. Jantar moeda. Eu quero ver. Se pensar em dinheiro mesmo, a gente tem que pensar em respeitar a natureza. Porque quem usa bem, sempre tem. Quem usa mal, vai ficar sem. E é sério, gente. Preservar a natureza, lógico, primeiro trata-se de uma questão ambiental. Respeitá-la. E também, gente, temos que encarar que água, solo, floresta, são riquezas econômicas, são patrimônios econômicos também, não só ambientais. Quando você olha para um rio, você está vendo uma paisagem natural, mas também um recurso financeiro. Estou falando bonito para dizer que quando você olhar para uma floresta, isso é dinheiro, gente. Olhar para um rio, isso é dinheiro. Temos que preservar, é dinheiro. Essa água aí, sendo usada adequada, ela vira soja. Ela vira alimento, peixe. É dinheiro. 2 minutos, por favor.
De volta pelas ondas. Bom, gente, olha só. Desenvolvimento sustentável, necessidade de preservar, de conservar. Porque uma área de conservação está conservado. Uma área em que você preserve ou conserve, você sempre vai ter, gente. Olha, eu não entendo a cabeça das pessoas. Porque a gente imagina que a casa da gente é o quarto da gente. Ou a casa que a gente mora. Se eu sair na porta, é outro planeta, eu posso jogar o lixo. Não, é a tua porta. Ah, pô, eu vou jogar na porta do vizinho. É a tua rua. Não, pô, eu vou jogar na outra rua. É teu bairro. Não, eu vou jogar no outro bairro. É a tua cidade. Pô, eu vou jogar na outra cidade. É teu estado. É assim. Essa bola é a tua casa, é o planeta. Ah, eu vou jogar lá no outro, no lixo. Eu estou jogando em outro planeta. Não tá, gente. Às vezes as pessoas jogam latinhas na mata e pega fogo. E na volta da viagem reclamam. Aí, pegando fogo. Esse pessoal, foi tu, rapaz, que jogou aquela lata. Complicado, né, turma? Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Falando sobre as formas de problemas ambientais na agropecuária. Começamos falando sobre desenvolvimento sustentável. Depois, problemas ambientais na água. E depois falamos dos problemas ambientais do solo. Aliás, o desmatamento. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!